Bom dia, bom dia. Tô aqui de cara inchada pra dormir, né? Coisa boa. Deus é bom demais. E a cama tava boa, viu? Já tô na minha terrinha. De volta pro meu aconchego. Ai, Senhor, obrigada. Mais uma manhã abençoada, para nós nos alegrarmos nele, né? Val, irmã Marlene, bom dia. Hoje é o dia 290 desse ano. 290 de 366. Quarta-feira. Bom dia, Alice. Bom dia, Patrícia. Todo mundo aí despertando. Hoje, 16, ontem foi dia dos professores, né, gente? Eu nem parabenizei os professores aqui. Ai, deixa o pessoal acabar de entrar aqui, depois eu volto nesse assunto. Good morning, Celso. Hoje, 16/10/2024. Se tiver alguém celebrando alguma coisa aí, nos diga. Bom dia, Vânia. Como já disse, estou em Lajinha, na minha terrinha. Retornei ontem. E, graças a Deus, fizemos boa viagem, apesar de demorada, de tanto parecida, né? Muitas reformas e manutenção na estrada. Mas, glória a Deus, fizemos boa viagem. Hoje é o nosso encontro 1097. Não, 1098. Ontem à noite eu até encontrei com a Tônia. A Tônia estava indo lá ver os netinhos. E aí eu estava perto da casa dela lá comendo um churrasquinho antes de subir. Que o Ederson com o pé quebrado, depois que sobe escada é difícil descer, né? E aqui em Lajinha, a nossa casa tem escada para subir. Aí ela falou, Rafa, é qual live mesmo? Que número mesmo que nós estamos? Eu falei, não lembro não. Acho que a gente vai chegar na live 1100, né? Não sei. A previsão é acabar amanhã. 1099 também tá bom, né? Todo jeito é jeito. Então hoje é o dia 1098 aqui do Seis com Rafa. Para a glória de Deus, não importa o número, né? O que importa é que vem dele e é para ele. Todas as coisas. Ontem lemos Apocalipse 20. Hoje vamos começar então Apocalipse 21. E vamos ver qual o filtro que vamos ter dessa live, desse momento. Bom dia, Rose. Rosemary Gambatti. Ontem o nosso filtro foi: hoje é o presente para reinarmos com Cristo. Hoje é o dia. Ontem foi o dia, hoje que é o dia. Amei a sua folhinha bordada lá, Alice. Alice cheia de dons e talentos, né? E vamos ver o que o Espírito Santo tem pra gente hoje, nesse dia lindo. Lindo que Papai do Céu deu. Os pássaros já estão cantando, a cidade está acordando. Alguns carros passando ali. Deixa eu escrever aqui então. Apocalipse 21. Tava até... Bom dia, Tônia. Até a Vânia comentou da gente fazer um encontro presencial, né, Vânia? Lá na igreja presbiteriana, lá no salão. Mas eu tô achando que nós somos em um número muito pouquinho pra gente ir pra lá. Tô achando que a gente pode fazer O clima tá muito agradável mesmo, né, Vânia? Acho que a gente pode fazer um café da manhã aqui em casa. Vocês irem pra cá, a gente tirar uma foto aqui montuada nesse cantinho. Que aí vem, ó, daqui de Lajinha.
tem a questão do sinal lá também, de internet, que eu até queria te perguntar isso, esqueci. Lá do pavilhão, né? Então, tem esse detalhe também. Eu acho que vocês podiam vir pra cá, tomar um café junto, a gente fazer a live tudo aqui. E depois a gente toma um cafezinho juntas, né? Bom dia, Nilda. Depois a gente se fala melhor sobre isso, então. Então, gente, só relembrando, porque ontem foi o dia dos professores e eu queria ter feito uma publicação lá no sítio, que eu cheguei e fui direto lá pro Bonanza. E aí, até assei um pão de queijo, mas o Wes estava numa pressa de descer, porque tinha um monte de coisa para fazer. E eu queria ter feito uma postagem lá, agradecendo os professores, mas talvez eu faça hoje. Que Deus abençoe aí. Sou muito grata a Deus, a todos que nos ensinam, né? E o grande mestre, que é Cristo, né? Glória a Deus por isso. Deixa eu só abrir aqui a outra Bíblia, então, que eu gosto sempre de ter duas em mão, né? Pra gente... Porque essa minha não tem subtítulo. Então, vamos lá. Esse capítulo 21 fala sobre o novo céu e a nova terra. Que delícia, né? E tem gente que não quer ainda ler Apocalipse, gente. Que coisa boa também saber esses detalhes, né? Do que Deus tem, o que o Pai está preparando para nós, seus filhos e filhas amadas e amados. Então vamos lá, começar a leitura. Deixa eu só pegar um negocinho aqui para marcar. Aqui, achei. E eu vi um novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e nada havia mais, e não havia mais mar. Gente, eu costumo brincar, falando verdade, uma brincadeira de verdade, que eu curto muito mar, e pensar que não vai haver mar, não havia mais mar. Eu curto muito mar, viu? Porque eu penso nesse versículo. Então, o que João viu aqui? Um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Noiva se enfeita tudo, né? E eu vi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Que coisa maravilhosa, né? E eles habitará com eles. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Que dia grandioso, né, gente? E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Não, como é que louvor? Não choro, não mais choro, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Que coisa boa. Bom dia, Helena. Helena já tá aí na ativa. Tá em casa ou no hospital ainda, amiga? Não teve alta ainda não, né? Deve ter hoje. Bom dia. Então, olha só, Helena, você que chegou agora. Verso 4 do capítulo 21. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor,
nem cirurgia, nem exame, nada disso, tá, gente? Porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novo todas as coisas. Aleluia. Tem que ser tudo novo, gente. Tem que ser. E ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: está feito. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que viver, herdará todas as coisas. Aquele que viver, não, perdão. Aquele que vencer. Aquele que vencer. Aquele que combateu o bom combate, né? Herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, deixa eu circular esse mas aqui, ó. Mas o que? Os medrosos. Gente, esses dias eu tenho passado por tanto medo, vocês acreditam? Os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão uma parte no lago que arde com fogo e enxofre. Terão uma parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha só. Então esses demônios vêm e falam com João: vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Do Cordeiro mesmo, até com letra maiúscula aqui. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e a sua luz era tendo a glória de Deus nessa cidade. E a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como cristal. Eu não sei qual pedra que você já viu. Bom dia, Beth. Bom dia, Mônica Recepute. Esses dias eu estava vendo... Bom dia, Mari. Não sei se vocês assistem aquele programa Brasil Visto de Cima. Tem Brasil Visto de Cima e Mundo Visto de Cima. E esses dias eles estão lançando uns novos episódios. Brasil Visto de Cima à noite. Gente, a gente sabe que iluminação faz toda a diferença num ambiente, né? Eu estou mexendo com obra aqui, ainda não cheguei nessa fase de trabalhar com iluminação, de comprar lustre, de só pontos, né, de energia que já são marcados no projeto. Bom dia, Zi. Mas aí, esse programa, Brasil Visto de Cima à noite, mostra uma beleza diferente dos lugares. Eu estava vendo os primeiros episódios, que é do Rio, da região do Rio, aí pega Petrópolis, que eu amo, e aparece lá o Palácio de Cristal. Aí fala um pouco, né, sobre o palácio, que era uma casa de verão do Império. Não sei se todo mundo aqui já foi a Petrópolis, no Museu Imperial. Eu sou apaixonada com a Petrópolis, gente. E lá tem a coroa, né? A coroa que foi do rei Dom João, não sei o que lá, dos reis aí de antigamente do Brasil. E é tudo assim, um espetáculo, né? Me fez lembrar também, em Gramado tem um museu lá das pedras preciosas. Então, aqui, eu não sei o que
O que seus olhos, tenta lembrar aí, o que os seus olhos já contemplaram de beleza? Aí a Rose falando que já foi. No museu, lá em Petrópolis, ou lá em Gramado? Posso te chamar assim. Deixa eu chamar a Helena aqui, enquanto eu vou falando. Só comparando que qualquer beleza que a gente vê de pedras preciosas não se compara a essa glória que o próprio anjo, bom dia! Aí estamos aí, minha filha, de ombrinho novo. Só para dizer para você gratidão por tudo, tá? Como passou a noite, minha amada? Bem dolorida. Dolorida. Primeira noite não é brinquedo. Mas, ó, hospital não é lugar de ficar com dor, não. Reclama, viu? Fala, ó, tô com dor, me dá remédio aí. Só para dar um bom dia mesmo, tá? Querida, que bom que você tá aí, firme e forte. E pensa assim, não pense, ai, que pena que no finalzinho, até esses dias você conversou sobre isso, né? Ai, não acredito que eu vou perder até hoje, né? Aquele dia você comentou. Mas pensa assim, nossa, tô findando o projeto 6 com Rafa, findando também uma etapa que eu preciso romper, Sim, né? é Que é da verdade. cirurgia. Então, glória a Deus. Feliz demais de ver você, não de te ver no hospital, mas de ver que essa bolha furou, né? Da ansiedade, ah, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Espero em breve estar te visitando. Isso aí, glória a Deus. Ótima Bom dia. recuperação, tá, minha amada? Pelas orações, tá bom? Um beijo. Beijo, fica com Deus. Tamo junta. Eu tô Hoje, aqui ouvindo você. isso é seis com Rafa, gente. Isso é seis com Rafa, tá vendo? A gente tá no hospital, a gente tá viajando. Eu fico lembrando da Maiara, né? Ganhando neném, ir lá no hospital. Vamos falando aí que já foi no Museu de Petrópolis. Isso aí. Então, voltando ao assunto aqui, a gente viu essa joia preciosa que é a Helena, né? Que graças a Deus está bem. E se Deus quiser, hoje ela já vai para casa. Bom dia de leg. Então, tenta imaginar o que de mais precioso você já viu assim em mineral. Eu não sou muito da joia, não, gente. Tem gente que gosta muito, né? Eu confesso que não é uma coisa que me atrai, não me chama muita atenção, não. Porque eu sou muito, apesar de não parecer, que eu tô sempre de brinquinho discreto, só porque minha orelha tá meio rasgada, eu preciso costurá-la. Mas eu sou espalhafatosa, eu gosto de coisa grande, de balagandã. E como você tem balagandã joia? Eu ainda não tenho condição para ter balagandã joia, não. Então eu vou mesmo na biju, na semi, né, nos folheados. Então, o joia mesmo que eu tenho, gente, de ouro, é esse, a minha aliança. E esse, isso aqui que eu ganhei de uma tia do coração. Eu risquei minha mão aqui. Mas apesar de não possuir joias, eu sou muito contemplativa. E é incrível a gente ver o que a natureza é capaz de produzir, né? Porque pedras preciosas, eu acho que eu já comentei com vocês uma vez que eu visitei a sede do Banco do Brasil, lá em Brasília, e lá tem as moedas e tem pepitas de ouro que se você olhar ela da forma bruta, você joga ela fora, que você não imagina que é ouro, né? Então, assim, o trabalho do ourives, né? Em trabalhar a pedra, em trazer brilho para aquilo que não tem. E o nosso papai, gente, ele é especialista nisso, né? Pega a gente que somos pedras preciosas brutas e vai assim nos lapidando. E para lapidar precisa de fogo, mas também precisa de água para lavar aquilo. E interessante que ele fala aqui, né? No verso
6, ó. E ele disse-me, né, o que está sentado no trono está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não é isso, lapidar, né, Vânia? É o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. E depois vem falando aqui, ó, que veio, deixa eu repetir o 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas pragas, das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo, vem aqui, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. E a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como cristal. Então, olha só, fala também, né, Eliane, de águas, que também precisa para lapidar, né? Fala também da beleza, que quem não se encanta em contemplar uma pedra preciosa, né? E tinha um muro, verso 12, grande e alto, e tinha 12 portões. E nos portões, 12 anos. Aí a gente vê que há também um enigma no número 11, como a gente já leu no número 12, como a gente já leu no número 7, né? E aqui repetindo o número 12. Ó. E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de Israel, dos filhos de Israel. Ao leste, 3 portões, ao norte, 3 portões, ao sul, 3 portões, ao oeste, 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, tudo 12, né, gente? E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade. Olha que interessante. E os seus portões e o seu muro. Estou repetindo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e os seus portões e o seu muro. E a cidade está em um quadrado, e o seu comprimento é tão grande quanto a largura. E ele mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Olha o tamanho dessa cidade. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Seria como se fosse um cubo, né? Bom dia, Suzy. Bom dia, Lucileia. Então era como se fosse um cubo, porque o mesmo tamanho, né? A largura, a altura são iguais, né? Seu comprimento, largura e altura. Então, quem é aí da matemática, ó, comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu o seu muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe. E a cidade era ouro puro. E, gente, difícil a gente imaginar isso, né? Muro de jaspe, e a construção do seu muro era de jaspe. Então você pensa essa pedra preciosa? Era o muro da cidade. E a cidade era ouro puro. Inxalá, né? Bom dia, Mônica Luiz. Semelhante ao vidro límpido. E os fundamentos do muro da cidade estavam decorados com todo tipo de pedra preciosa. Olha que maravilha. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, não conheço essa pedra, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônia, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo e o nono, topázio.
o 10º crisópraso, o 11º jacinto e 12º ametista. Então também citam aqui 12 tipos de pedra preciosa. Lembra o peitoral também, né? Do sumo sacerdote, que tinha as 12 pedras, né? E os 12 portões, os 12 portões eram 12 pérolas. Cita mais uma aqui, ó. Cada respectivo portão era uma pérola. E a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. Como imaginar um ouro que parece vidro transparente? Difícil imaginar, né? Bom dia, Raquel. Difícil imaginar. E eu não vi nela templo, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o templo dela. Então, não precisa mais construções. Por quê? Da mesma forma que o Espírito Santo quis nos fazer casa para habitar, nessa cidade celestial não vai precisar ter igreja, gente. Não vai precisar ter placa de igreja, não vai precisar ter banco para sentar. O coral vai ser de anjos. O templo é o próprio Cordeiro, o Senhor, e não vi nela templo, porque o Senhor, verso 22, todo Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo dela. Aleluia. E a cidade não tem necessidade de sol. Não vai ter mar, mas também não vai ter necessidade de sol, não. Nem de lua, porque se a lua reflete o sol, então se não vai precisar de sol, não vai precisar de lua. Nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. Então, gente, é assim, sabe? Do mesmo jeito que somos imagem e semelhança e somos luz do mundo, a gente precisa brilhar, porque, olha só, qual a nossa essência? Que maravilhoso, gente. Verso 24. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz. E os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. Lembra da gente pegar todas as glórias, todas as coroas aqui, e quando chegar lá nesse grande dia, a gente tirar nossas coroas e depositar aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E as nações daqueles que são salvos andarão em luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. E os seus portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro do Cordeiro. Ei, gente, vão perseverar, né? Vão perseverar para a gente vencer e chegar nesse grande momento, né? Bom dia, Luísa. Bom dia, Jaci. Ai, Dileg, deixa eu te chamar. Pode? Antes da gente começar a leitura da explicação aqui, eu fico assim, ó, com a cara assim, ó. Não consigo parar de sorrir ao ler um capítulo desse, né? Como será, né? Como podemos descrever o seu? Até na outra Bíblia, enquanto a Dileg me responde, se eu posso chamá-lo, nessa outra Bíblia aqui está escrito assim, vida eterna. Como podemos descrever o céu? O céu será o lugar onde todas as coisas serão feitas novas, onde viveremos na presença de Deus, já sem dor e sem nenhum sofrimento. A descrição bíblica é simples e cheia de significado. No céu haverá alegria e habitaremos com Deus,
fonte de toda felicidade. Aleluia. Essas promessas são absolutamente seguras. Feliz daquele que, por meio de Cristo, pode ter a certeza de viver eternamente na presença de Deus no céu. Então, algumas reflexões aqui, ó. Será que quem não se alegra com as coisas de Deus hoje entenderia a alegria no céu? A gente já pensou junto sobre isso, né? Se hoje, aqui nessa terra, se a gente não tiver prazer com as coisas do reino, a gente vai querer ir para o céu para quê, gente? Vai entender? A pessoa vai entender tudo isso? Não vai entender. Vai achar monótono. Nessa semana mesmo, estava vendo uma publicação de dois gadarenos falando assim, não, se a gente for junto com essas monas pro inferno, vai ser bom demais. Não tem noção do que os espera no inferno, né? Não tem noção. Como a Bíblia relata aqui, né? Que vai querer, vai tentar morrer e não vai conseguir. E não tem consciência do que é estar na glória, literalmente na glória com Deus. Bom dia, Everson. Nesse lugar onde não vai precisar ter sol nem lua. O próprio Deus será a luz e o Cordeiro vai iluminar, né? Ruas de ouro, muros de cristais, de pedras preciosas. Outra reflexão aqui. Por que o céu será tão cheio de felicidade? De onde ela provém? Podemos descrever o céu adequadamente? Não conseguimos, né? Não conseguimos. Ô, Mônica, está repreendido, mas o mundo jaz do maligno, né? E Deus, ele respeita as escolhas. Dileg, quero muito que você participe ao vivo. Não sei se ela está aqui ainda. Antes de ontem, ela queria contar uma bênção. Já passou aqui hoje, mas não está presente. Então, vamos começar aqui a leitura da explicação de Roma para esse capítulo lindo de Apocalipse 21. Embora semelhante à presença da criação em alguns aspectos, o novo céu e a nova terra serão muito diferentes. Por exemplo, não haverá mar. Ai, gente, não vai fazer falta, né, gente? Então, vamos contemplar o mar, porque no novo céu e na nova terra, segundo está escrito aqui, não vai haver mar. Bom dia, Dorinha. Então, embora semelhante à presente criação em alguns aspectos, o novo céu e a nova terra serão muito diferentes. Por exemplo, não haverá mar. Alguns intérpretes acreditam, no entanto, que mar, aqui entre aspas, seja um símbolo para a impiedade da presente ordem criada. Talvez não seja no literal, não haverá o mar em si. Mas o mar, falando na Bíblia, significa tribulações, enfrentamento. Cristo precisava intervir para acalmar o mar. Você vê que o mar ele simboliza sempre turbulência, desafios, né? Então, assim, as ondas atendem ao teu mandar, sossegai, sossegai. Então, alguns interpretam isso aqui não, às vezes, no mar literal. Bom dia, Beni. Mas no mar no sentido de turbulências, de dias difíceis. É uma possibilidade. Tomara que seja, porque eu amo o mar. Mas, gente, ter rios de cristal também vai ser ruim, não, né? Então, vamos lá. Explicando o verso 2. A noiva do cordeiro, introduzida lá no capítulo 19, do 7 ao 9,
é agora descrita como a Santa Cidade, a Nova Jerusalém. A expressão descendo do céu é usada em todas as três referências à Nova Jerusalém. Isso tem sido interpretado como sugerindo que a Nova Jerusalém estará suspensa no ar, um pouco acima da nova terra. Preparada, adornada, pode significar que a noiva será tão bela e o será eternamente, como durante a festa de casamento. A gente vai deitar e a make ainda não saiu, o cabelo ainda está arrumado, né? Pensa, um botox eterno, gente. Não vamos precisar de gastar com um salão, nada disso. Vamos ser adornados para sempre. Explicando aqui o verso 3 e 4. A presença de Deus, tabernáculo com os homens, eliminará toda morte, tristeza, choro e dor. Glória a Deus. Isso é claríssimo aqui, né? Explicando aqui do 5 ao 8, na presente criação, um cristão é uma criação espiritualmente, mas aos novos céus e nova terra, o Senhor fará nova todas as coisas. Então, gente, às vezes há uma especulação e uma... A Dileg, acho que ela não chamou aqui, não chamou? Há uma especulação, às vezes uma curiosidade nossa, sobre como que vai ser no céu em relação a se a gente vai lembrar das pessoas, se não vai lembrar. Gente, vai ser tudo tão novo, vai ser tudo tão lindo de Leg estar presente. Amiga, você quer que te chama para você falar aqui conosco? Eu não vi se você mandou algum recadinho aqui. Eu quero te ouvir. Queremos te ouvir. Então, o que acontece? Há uma curiosidade em relação a isso, né? Ah, mas será por quê? A gente, hoje, o que a gente consegue imaginar de alguém é a memória que temos fisicamente da pessoa, né? Mas, aí, ó, a Mônica falando, Mônica Nunes, eu quero muito abraçar minha mãe. Mas o que acontece? A gente lembra dessa mãe que você teve aqui na Terra. Se lá vão ser novos céus e nova terra, imagina, vamos colocar no literal, sem o mar. Né? Minas não tem mar, mas o mineiro é apaixonado com o mar. Mas eu já ouvi algumas explicações, alguns estudos falando assim, que, se eu não me engano, até o Rodrigo Silva, até estou concluindo aquilo que você postou esses dias lá, o Rose, no grupo de transbordo. Mas a nossa alma vai entender que são pessoas que amamos. Sabe por quê? O que acontece? Se a gente tiver exatamente a memória de como somos aqui na Terra, vamos pensar logicamente. Como que não vai haver nem choro, nem tristeza, nem dor? Se você lembrar, por exemplo, a Mônica Nunes falando aqui da mãe dela. Se ela lembrar da mãe, mas se ela sentir falta de alguém que ela conhecia que não estava lá, ou se encontrar, ô minha filha, e aí, e esses meus netos, como são? E seus irmãos? E se algum deles não estiver lá? Só uma hipótese aqui. Como não haver tristeza? Aí a Bíblia seria mentirosa. Então, gente, hoje a gente dá muita importância para isso também. Mas a gente vê que algumas memórias vão ser preservadas. Tanto é que você vê que na construção aqui dessas novos céus e nova terra, nessa cidade, há 12 portões com placas de nomes. Bom dia, Andréia. Nome das 12 tribos, nome dos 12 apóstolos. Então, teremos memórias de coisas assim, mas
é algo sobrenatural que a gente não consegue imaginar, ao ponto da gente se alegrar, acredito, de se reconhecer, não com essas características que temos hoje, e porque tenta imaginar se a gente fosse reconhecer do jeito que a gente é hoje. Por exemplo, uma mãe que perdeu um bebê. E aí, quando isso aconteceu, por exemplo, a minha mãe devia ter 20 e poucos anos, quando ela perdeu um bebê. Vamos dizer que esse bebê reconheça a mãe lá no céu. Vai reconhecer ela com qual feição? E eu vou encontrar a minha mãe com qual feição? Da de quando ela morreu? E o bebê de. Sabe? Então não tem lógica isso. A gente tenta imaginar e tenta nos consolar pensando no que vimos, no que os nossos olhos alcançam, o que o nosso entendimento pode alcançar. Mas o que Deus tem preparado para a gente é o que a Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. Como a Raquel está falando aqui, ó, nós não vamos ter paz se não souber que um ente querido não está lá na eternidade. Exatamente. Então, por isso, que algo transformador, eu acho que a nossa alma vai identificar outras pessoas que amamos, mas, sinceramente, eu creio que isso será tão irrelevante. Vocês acreditam? Eu penso assim, bom dia, Alexandre, porque o que a gente vai viver lá são coisas tão extraordinárias. Bom dia, Weberson, que, gente, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Pensa você estar num lugar onde não vai precisar nem ter sol, porque o próprio Deus vai iluminar o ambiente. É uma coisa que não tem como a gente descrever, né? Então vamos lá. Repetindo aqui a explicação do 5 ao 8. Na presente criação, bom dia, Welda, um cristão é uma criação espiritualmente, mas aos novos céus e nova terra, o Senhor fará nova todas as coisas. Não são só algumas coisas, mas todas as coisas. A palavra de Deus escrita é verdadeira e digna de confiança. E aquele que é a palavra viva de Deus também é fiel e verdadeiro, né? Apocalipse 19, 11, lemos isso. Sobre está feito, a gente já viu nota, já está consumado. E o diabo está assim, totalmente desesperado, porque ele já sabe o fim dele, ele já sabe tudo isso aqui que talvez por exemplo, já li outras vezes Apocalipse, mas toda vez que a gente lê, dá um êxtase, né? De pensar assim, parece que tudo é novidade. Não sei se vocês têm esse sentimento. Parece assim, meu Deus, toda vez que você lê, algo é revelado, né? Exatamente, Mônica, o extraordinário de Deus. Seremos vizinhas. Oh, eu quero mesmo. Será que no céu vai ter café? Pois é, vamos ver, né? O que Deus vai preparar para nós lá. Mas então, olha só. Ele é fiel e verdadeiro. Então, as palavras que eu estava falando o diabo já sabe do fim dele, o desespero que ele vive aí, atacando para todo lado, atirando de toda forma, né? Por quê? Esse sentimento de que, uau, isso é novidade, uau, ou às vezes aquele temor de falar, meu Deus, quanta coisa terrível ainda está por vir. O diabo, gente conhece a Bíblia de capa a capa. Lembra daquele louvor antigo, que eu não lembro o grupo, que fala: conheço a Bíblia capa a capa, sei pregar até pro Papa.
Texto-chave não me falta, mas tudo isso é em vão. Quero ser um soldado, corajoso e preparado, experiente e calejado, para a batalha do Senhor. Quem lembra disso, gente? Eu lembro quando esse grupo veio aqui na Presbiteriana, eu era petitinha. Que coisa linda. Não lembro o nome desse grupo. Somos a geração do arrebatamento. Será que seremos, Mônica? Eu estou preparada todo dia. Todo dia para mim é dia. Aí, ó, Vânia lembra disso. Ó. Bom dia, Cirlei. Isso aí. Não sei, assim, porque eu sei que a gente tem que estar preparado todos os dias para que Deus nos chame, né? Então vamos lá. Sobre está feito, né? A gente já viu notas. Sobre o alfa e o ômega, já vimos notas sobre isso também. A água viva estará sempre disponível gratuitamente. Isso descreve a palavra da graça, recebida pela fé salvadora, que oferece vida eterna, mesmo no presente. Então, assim, hoje está disponível. Está disponível para quem quer, é de graça, não foi de graça, custou preço de sangue, mas é de graça para quem quiser. Bom dia, Lia. E muita gente tem desperdiçado. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, nesse verso 6, que fala, né? Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É tão diferente as afirmações do Senhor, né, do Pai, de Deus Todo-Poderoso, com as semelhanças que o diabo quer parecer semelhante, não é igual. Lembra do nosso filtro, né? Lá do dia 7, segunda-feira passada, o semelhante não é igual. Se você voltar aí umas páginas, por exemplo, no capítulo 17, verso 8, fala o seguinte assim, ó. A besta que vistes era e não é. Aí no final do versículo. A besta que era já não é, ainda que agora seja. Olha a diferença do posicionamento de quem é e de quem se acha que é. A besta que viste era e não é. A besta que era já não é, ainda que agora seja. Então, a besta, que é uma besta mesmo, mas de boba ela não tem nada, ela está se achando. E Deus tem permitido. Não é desejo, mas é permissão de Deus. Que por esse tempo, a besta se ache a tal. Mas ela sabe que ela não é. Ela sabe que o fim dela está próximo e é esse lago de fogo e enxofre. Para ela e para todos os seus, que também não são poucos, infelizmente, né? Aí você vê o posicionamento aqui de quem é. Olha só o verso 6. E ele disse, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Então, assim, é uma diferença indescritível, né? Mônica perguntando aqui sobre a santificação, a esposa que santifica o marido. E o será salvo tu e a tua casa. Explica. Aquele que crê em mim será salvo tu e a tua casa. Rafaela falando, Mônica. Rafaela falando. Quando a gente vai ler promessas de Deus na Bíblia, não são promessas individuais. Você vê, por exemplo, vamos lembrar aqui de Noé. Noé construiu a arca e foi
salva a sua família, né? E aí a gente vê vários, né? Por exemplo, até Ló fugindo, né? Fugiu com a sua esposa. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Lembrai-vos da mulher de Ló, né? A promessa é para mim e para minha casa. A minha santidade, eu acredito que ela é capaz de santificar o meu marido. Se eu incluo esse se como esse mas aqui do verso 8. Aquele que vencer, verso 7. Aquele que vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas eu colocaria esse se como um mas. Mas não parece que a Bíblia é contraditória? Uai, não acabou de falar aqui, ó. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente. Aquele que... O desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. Então, os maridos, além de terem livre acesso ao Pai, eles ainda, né, como o Provérbios fala, se eu não me engano, né? Quem achou uma esposa, achou uma joia. Quem achou uma esposa de Deus também, porque nem toda esposa é de Deus. É mulher de Deus, é mulher virtuosa. Então, o marido, a gente, assim, é tão nítido, gente, como que as mulheres, me perdoem os homens, mas não vão me deixar negar, como que as mulheres são muito mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Como as mulheres são muito mais sensíveis. Então, o marido, além de ter o privilégio de achar uma esposa, uma mulher virtuosa, quem a achará? Quem a achou excede, o seu valor excede o de finas joias, né? Provérbio 31 fala disso. Como a cidade aqui é toda cravejada de pedras preciosas. Por quê? Deus ainda dá essa possibilidade dele se santificar cada dia mais com a sua esposa. Com a sua esposa. Mas ele precisa se render. A Bíblia é muito clara sobre salvação que é individual. A promessa é para mim e para minha família. Eu creio nisso piamente para o meu esposo, para os meus filhos, como eu também fui alcançada pelo exemplo da minha vovó Júnia. Mas na minha família também tem históricos, vários, de pessoas que não se renderam à graça, que não se renderam à graça. E a Bíblia é muito clara sobre isso, sobre o poder do livre-arbítrio. Como a gente tem repetido esses dias uma fala do Rodrigo Silva que me marcou demais. Deus dá livre-arbítrio até para os anjos. Quem dirá para os familiares e os esposos? Então, se há algum homem, algum marido ou algum familiar que está contando de ir no embalo da esposa ou os filhos da mãe que ora, vai ser uma decepção muito grande. Então, assim, Deus é contraditório? Não, não é contraditório. Porque você vê que ó, no mesmo, muda de um versículo para o outro. No mesmo Deus que fala aqui no versículo 6, aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. A pessoa precisa estar sedenta. Da mesma forma, os filhos. Eu sempre faço essa reflexão, Mônica, no sentido assim, você já fez alguma coisa de errado na sua vida? Eu já fiz várias. E aquilo que a gente fez de errado, a gente vai culpar os nossos pais? É culpa deles? Da mesma forma, a gente não tem que carregar fardo e nem peso pelo erro dos nossos filhos. A gente precisa ter o compromisso de fazer o que precisa ser feito no momento certo. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Deus abençoe a Alice. Depois eu passo o filtro para você. Não fala ensine o jovem. Não fala ensine o adulto. Não fala ensine o marido. Não fala ensine os familiares.
sim a criança no caminho, não o caminho, não apontando, mas sendo. Então a Bíblia não é contraditória. Quem está sedento, a gente quando está com sede, a gente se movimenta. A gente se movimenta. Dificilmente, a não ser que seja um paralítico que vai morrer de sede, que não se movimenta para ir atrás de água. Quem está no desespero total se movimenta ao ponto de beber até a própria urina. Então, quem está sedento, aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Mas, e aquele que vencer, herdará todas as coisas. Então, para vencer, você precisa guerrear. Então, a salvação, o vencedor, ele não está... Esses dias a gente estava fazendo um devocional lá em Vila Velha, eu, Bianca e o Ederson, e o devocional estava falando sobre milagres. E aí, um dia, Kika, e aí houve um exemplo lá de uma fala bem acomodada. Falei, gente, sempre que a gente lê sobre milagres na Bíblia, há um mover, há uma integração, não é uma cena passiva. Você vê que, aparentemente, Jesus faz até umas perguntas idiotas. Não existe pergunta idiota, né, gente? Porque idiota não faz pergunta. De falar para o cego assim, o que queres que eu te faça? Não parece uma pergunta idiota? Você chegar para um cego e falar assim, o que queres que eu te faça? Por quê, gente? Não tem um ditado popular, que não é bíblico, tá, gente? Que fala assim, o pior cego é aquele que não quer ver? Não é óbvio que todo cego quer ver. Não é óbvio que todo doente queira se curar, porque tem doenças que são funcionais. Tem gente que vê a doença como utilitária. É útil estar doente, por quê? Ela é bajulada, ela é lembrada. E a pessoa que encara a doença como utilidade, ela vai estar sempre doente. Quem sabe isso vai falar com você. O que está acontecendo recorrentemente na sua vida? Talvez não seja doença, mas talvez seja perdas. O que sabe, tem sido repetido, ciclos repetidos, quedas repetidas. Gente, isso daqui daria assunto para uma live, né? Inteira. Então vamos só concluir aqui rapidinho, então, a explicação. Eu quis chamar essa atenção do que é e o que acha que é, né? Então vamos lá. Sobre estar feito, a gente já viu notas sobre alfa e ômega também. A água da vida. Mônica Recepucci, Mônica Nunes, eu acho que ficou entendido. Isso aí. Nem todo mundo quer a solução. Muita gente concede, mas não quer. Tanto é que você vê que a nossa mente, se você for fazer estudos sobre a fome, se você for ouvir alguns nutricionistas, eu já ouvi isso de nutricionista, falando quantas vezes a gente come achando que está com fome, mas na verdade a gente está desidratado, a gente precisava era de beber água. Olha só. A água da vida estará sempre disponível gratuitamente. Isso descreve a palavra da graça, recebida pela fé salvadora que oferece vida eterna mesmo no presente. Então, explicando aqui do verso 9 ao verso 11, aqui da parte a oferta do anjo para mostrar a João a noiva, a esposa do cordeiro, faz paralelo à oferta do ser angélico para mostrar o julgamento da Babilônia, lá no capítulo 17, no verso 1. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi levado a um alto monte, me fez lembrar também essa passagem. E lhe foi mostrado o esplendor dos reinos do mundo. Mas isso não era nada em comparação à visão de João da Nova Jerusalém. Sobre em espírito, a gente já leu notas sobre isso. Vamos aqui
no restante do capítulo 11, aqui no B, cadê o capítulo 11? O verso 11. Tendo a glória de Deus. E a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, nem falando das pedras. Até o capítulo, o versículo 14, vamos lá. Sobre jaspe, a gente já leu nota disso, os 12 portões, cada um deles feito de uma única pérola, no grande muro de Jerusalém, tinha os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, neles escritos. Os 12 fundamentos dos muros da cidade têm em si os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Isso sugere fortemente que o povo unificado de Deus manterá, em algum sentido, as distintas promessas pactuais a Israel e à Igreja eternamente. Somos adotados, mas somos herdeiros mesmos, né? Explicando aqui do 15 ao 20, a menção da cana para medir é uma alusão a Ezequiel 40 e 41. Uma cidade quadrangular com largura de 12.000 estádios, que seria 2.200 quilômetros. Meu Deus. A gente teria que pedir a inteligência artificial aí para comparar o que seria esse tamanho de 2.200 quilômetros. Seria uma distância de onde a onde? Me deu essa curiosidade aqui agora. Com muros de 44 côvados de espessura, é um desafio para a mente, como o são os materiais do muro, jaspe e ouro. Os fundamentos do muro da cidade recebem os nomes dos 12 apóstolos. Não se sabe que pedra preciosa representa cada um dos apóstolos, né? Não foi citada aqui. Explicando aqui do 22 ao 27, para concluir, não há necessidade de templo na Nova Jerusalém. Deus, o Pai Todo-Poderoso e o Cordeiro, Cristo, são o seu templo. Também assim como havia luz da parte do Senhor antes da criação dos luminares físicos do universo, lá em Gênesis 1 a gente lê isso, né? Haja luz e houve luz. Ele falou haja luz porque ele é a luz. Isso já faz parte dele, né? Também assim como havia luz da parte do Senhor antes da criação dos luminares físicos do universo, não há necessidade de luz do sol ou da lua na Nova Jerusalém, porque a glória de Deus a iluminou. Aparentemente, haverá distinções nacionais. As nações e governantes humanos, os reis da terra, no estado eterno. No entanto, como todos que lá estarão, estão escritos no livro da vida do Cordeiro, excluindo os que contamina, pratica dominação ou cria mentira. Não há necessidade de proteção e não pode haver pecado. Isso aí. Glória a Deus. Amanhã, se eu não morrer, Jesus não voltar, a gente conclui, né? Apocalipse, que é o capítulo 22. Depois vou combinar aqui com as laginienses, as cafeinadas laginienses, o que vamos fazer amanhã. E vamos tirar o nosso filtro de hoje. Meu Deus. O que tirar o filtro? Parece até uma coisa assim, simples, diante de tudo tão lindo, tão intenso do que a gente leu, mas não vamos nadar e morrer na beira da praia, não, sabe, gente? Como já cantava lá o grupo de pagode, vou nadar e morrer na beira da praia. Aquele que vencer, verso 7, herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Não vamos desistir, não desista de reinar. Só é herdeiro quem vence. Esse é o filtro de hoje. Não
desista. Tá difícil? Vai estar mesmo e vai piorar, tá? Não desista de reinar. Não desista de reinar. Somente quem vence é herdeiro. Ou só os que vencem, somente, né? Somente os que vencem herdarão. Herdarão é com H, né, gente? Herdarão. Herdarão as promessas. Então, tá difícil? Tá difícil. E talvez a gente vai ter que tomar atitudes e posturas que não são politicamente corretas para reinar aqui nessa terra, para cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, que também é de iluminar. Vamos ter que mudar de mesas, talvez teremos que mudar de casas, postura, nomes. Mas não desista, não desista. E a gente está aqui, apesar de estarmos acabando esse projeto do Seis com Rafa, amanhã, né, se eu não morrer, Jesus não voltar, mas nós temos uma unidade. Nós reinaremos para sempre com Ele. Então, eu quero acessar nessa quarta-feira, no meio de semana, meio de mês, meio de ano, no meio das coisas são desafiadores. A gente sempre na quarta-feira analisa o que eu já vivi nessa semana e o que eu ainda tenho para viver. Mas não desista. A gente tem uma unidade. Somos aqui uns pelos outros. Somos corpo de Cristo. Eu quero ter essa consciência de não desistir. Somente os que vencem herdarão as promessas. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Isso aqui é o verso 7, né? A base. E não desista. Deseje vencer, porque precisa desejar vencer. É igual a história aqui do cego, né? O que queres que eu te faça? Eu quero ser vencedora. E eu profetizo esse desejo de vencer também na sua vida. Talvez você está desejando desistir. Talvez você está desejando entregar os pontos. Mas eu desejo que você queira vencer. Mônica Nunes, Patrícia Procópio, Val Giacomin, Rosemary Gambatti, Raquel Hermesdorf, Tônia Fonseca, Vânia Ubner, Celso Rodrigues, Cirlei Prata, Suzy Darli Pereira, Jacilene Gonçalo e Nilda Schneider. Amém? Não desista de reinar, somente os que vencem herdarão as promessas. Obrigada, Val. Isso aí mesmo. Queridos, poder e disponibilidade. Para vencer, a gente tem que estar disponível, tá? Ficamos por aqui. Amanhã, então, temos um encontro marcado. Gente, eu acho que vai rolar aqui em casa mesmo, tá? Vai rolar aqui. Se você que é de Lajinha, deixa eu fazer o convite oficial, então. Você que é de Lajinha aí, ó, Raquel, Mônica Nunes, Tônia, Vânia, vem pra cá, pode vir 5h30, tá? Vou descer, deixar o portão aberto, vocês chegam e sobem, e eu vou estar aqui pra gente fazer essa leitura junto, presencialmente, depois a gente toma um café gostoso.